Depois de informar o presidente Lula de que deixaria o Ministério do Turismo ainda nesta semana, Celso Sabino indica que quer continuar à frente da pasta. Repórter André Anelli chegando mais uma vez aqui com a gente e a pergunta é, ele fica ou sai, André? Por enquanto fica, viu, Tiago? O ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou que vai se reunir com o presidente Lula e com dirigentes do União Brasil para encontrar o que ele chamou de bom senso entre o trabalho que ele tem desenvolvido à frente da pasta e as relações políticas entre o União Brasil e o governo. Com essa nova declaração, o ministro deve tentar permanecer à frente do turismo, apesar de ter dito a Lula, na semana passada, que pediria demissão. Sabino quer permanecer no cargo, principalmente por conta da COP30, a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, que vai acontecer em Belém em novembro. O evento tem um significado especial para o ministro, porque, além de atrair as atenções do mundo inteiro, vai acontecer justamente no berço eleitoral dele, que é o estado do Pará. O ministro garantiu que problemas relacionados a cobranças abusivas nos preços das hospedagens já foram superados e agora a COP30 vai ser a maior e melhor conferência que a ONU já fez. O presidente Lula também não tem vontade de substituir o ministro e pensa até mesmo em propor o licenciamento dele do União Brasil para que ele consiga permanecer no cargo. Por outro lado, Sabino tem sido alvo de uma intensa pressão do presidente do partido, Antônio Rueda, que divulgou no início do mês um desembarque generalizado do governo e, na divulgação desse desembarque, ele exigiu que os filiados entregassem os cargos no governo federal imediatamente, sob pena de um processo de infidelidade partidária. Mesmo assim, Sabino continua ministro e ainda tem buscado formas de driblar esse jogo político. A resposta a gente deve saber então nas próximas horas, né, Tiago, sobre ele permanecer ou não no Ministério então do Turismo. É saber se haverá algum tipo de consenso, se ele pode até deixar o partido. E como você disse, André, só as próximas horas darão essas respostas. Até daqui a pouquinho. Bom, Dora Kramer e Túlio Nassa. Dora, qual é a possibilidade dele ficar? Ele não é bobo nem nada, ele quer surfar na onda da COP30, deve ter pretensões políticas para o ano que vem. Para ele, vale mais ficar no ministério do que ser um simples político, entre aspas, Dora. Olha, ele é candidato ao Senado, né, pelo Pará, do ano que vem. Eu já cheguei a pensar, quando ele disse semana passada que preferia e ia deixar o ministério, eu disse, bom, então ele está optando pela parcela de fundo eleitoral que o partido, que o União Brasil, prometeu a ele. Pensei isso, mas agora não. Quando ele aventa a possibilidade e divulga isso de ficar, é porque ele já fez conversas adiantadas, tanto no governo quanto no partido. Ele não iria dizer isso. Agora, eu vou te falar, viu, Tiago, quando eu chamo essa história de desembarque de Araque, os políticos acham que eu estou de implicância, mas não é. É super de Araque, né? Porque, olha só, o prazo primeiro era 30 de setembro, vem semana que vem. Tem o PP também. E aí a União Brasil, na semana passada, disse, não, 24 horas, quero todo mundo fora. Aí o Celso Sabino disse, tá legal, eu vou sair, mas só semana que vem. Agora a gente já vê que não é bem assim. E os outros cargos que a gente nem sabe, cargo de segundo escalão, terceiro escalão, tudo isso estava na conta. Eu não vi ninguém desembarcar, eu não vi notícia nenhuma sobre isso. Fica todo mundo caladinho, só teve o anúncio, vai desembarcar porque o Rueda, que é o presidente da União do Brasil, está com raiva do Lula, o Lula com raiva do Rueda. Olha, eu vou te contar. E a quem interessa se o Celso Sabino sai ou fica, a não ser ele, os correligionários dele. Então isso aí tem a menor importância. Para o Celso Sabino é super importante porque é uma vitrine, ele vai entrar em algum tipo de negociação com o partido, que faça com que ele não perca o fundo eleitoral, que é o Rueda que controla, e ao mesmo tempo possa ficar nessa vitrine. E isso a gente vai saber logo, logo, assim que ele anunciar a decisão. E, Túlio, do ponto de vista partidário, ele, se eventualmente tiver que deixar a legenda, ele pode já procurar outra, precisa esperar a janela partidária? Como é que isso funciona? Olha, Thiago,
A questão da fidelidade partidária ela é muito séria, a jurisprudência é rigorosa em relação a isso, mas ele pode procurar outro partido, mas tem que esperar a janela partidária. Agora, é muito interessante essa questão, Thiago, eu estava realmente discutindo com a Dora aqui semana passada e estávamos muito curiosos, porque na política a gente sabe que não há interesses, não há, ou melhor, não há amizades, não há fidelidades, só há interesses, né? E o que teria Celso Sabino de vantagem em deixar o ministério às vésperas da COP30, sendo que ele tem pretensão político-eleitoral, ele é do Pará, para favorecer apenas um partido de centro. Então, evidentemente que essa história foi muito mal contada na semana passada. A gente queria esperar aí as cenas do próximo capítulo. E parece que o centrão sendo centrão, né? Querendo ficar com 2 pés em 2 canoas. Agora, vamos ver de fato o que vai acontecer. Eu não acredito que o PP mantenha Celso Sabino, mesmo ele estando à frente do Ministério. Seria uma desmoralização muito grande nesse momento, dada a gravidade, né, do anúncio que fez Rueda. Por essas e por outras, nós estamos vivendo o puro suco da política, cuja fruta, meu caro, o Centrão come até o caroço.